Salmo 42, o verso 5. Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Pai amado, está aí. Sua palavra ministra aos nossos corações, por favor, Espírito de Deus. Fala com a tua igreja, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Sensibilidade espiritual. Repita. Sensibilidade espiritual. Mais uma vez. 1, 2, 3. O salmista está cantando aqui sobre algo que é muito delicado, a gente precisa tratar. Como que eu faço para ouvir Deus? Não tem como ouvir Deus sem ser sensível à voz de Deus. Sensibilidade espiritual. Sem ser sensíveis, nós não vamos ouvir Deus. E aí você vai cometer o teu primeiro erro. Ouvir Deus. Ah, Deus levantou um profeta. Se Deus levantou um profeta, você já não está ouvindo Deus, você está ouvindo o profeta. Foi o profeta que ouviu Deus. Entendeu isso ou não? Ah, mas eu ouvi Deus na pregação. Então, você não ouviu Deus, você ouviu o pregador. O pregador que ouviu Deus. Aí você fala assim, então quando que eu vou ouvir Deus? Quando Deus falar contigo. Senão você está sendo apenas alcançado pela sensibilidade de outras pessoas. Alguém foi sensível e Deus falou, Deus ministrou, seja numa profecia, seja num conselho, seja numa pregação, seja numa ministração, seja num louvor. Se você está sendo alcançado, então tem alguém sensível sendo usado para abençoar você. E a questão aqui, ela é muito mais profunda, você ouve Deus? Sabe aquele momento, Adriano, que você diz assim, caramba, o Senhor está querendo falar alguma coisa comigo. Você com Deus. Aquele momento que você pega o celular e bota para passar um hino e de repente seu coração aperta, uma lágrima vem um arrepio, você diz, meu Deus está querendo me encher o meu coração, alguma coisa aqui. Sabe aquela hora que quem prega, pastor Josmar, que você está com a pregação pronta e de repente muda. Não é isso não. Ó, sensibilidade. Senhor, o que o Senhor quer falar com a igreja? Sensibilidade. Está cheio de gente dentro da igreja se beneficiando da sensibilidade espiritual dos outros. Mas eu quero nessa manhã que você tenha sensibilidade espiritual. Busque por isso. Busque não precisar que Deus use ninguém. Porque em algum momento você pode estar tão sozinho que não tem ninguém que Deus queira falar contigo. Não, no próximo culto então Deus fala que tem que esperar ter alguém. Deixa Deus te usar, varô. Ela chegou perto de mim, pastor, água ou café? Café, irmã, água enferruja. É igual perguntar, chegaram para mim, pastor, churrasco ou, para. Nada que vier depois do ou me interessa. Churrasco. Nada, não existe nenhuma possibilidade de você falar alguma coisa depois do ou, que eu diga, troco churrasco por, não troco churrasco por nada. Isso é sensibilidade. Ó. Deus falando aí, se for fazer na sua casa, final de ano, marmitinha, deixa-me aqui. Eu queria que você acompanhasse o que eu vou te falar agora, porque eu creio que vai ajudar muito você em muita coisa que às vezes você está querendo que Deus fale contigo, vinculando a pregação, vinculando a uma profecia, vinculando a oração da irmã de intercessão. E o Senhor está dizendo, por que eu não posso falar com você? Por que lá no teu quarto eu não posso conversar contigo? Por que no teu trabalho, num trânsito, eu não posso ministrar alguma coisa para você? O problema é que às vezes a gente não para. Duas palavras que o salmista fala aqui, eu queria destacá-las, porque são fundamentais para entender isso. A primeira, por que está abatida a minha alma? E a segunda, por que você se perturba? Porque você está abatida e porque você se perturba. São duas coisas bem distintas que o salmista está. Ele está falando com ele mesmo de forma muito poética. Ele está conversando com a alma dele, ele está falando com ele mesmo. Primeiro, ele fala,
Porque você está abatido. Abatimento. Já viu gente chegando na igreja assim? Aí você chega animado e diz, Pai do Senhor! Paz. Isso é abatido. Normalmente a pessoa abatida ela vai usar uma desculpa e ela vai achar que a desculpa é justificativa. Não, porque eu estou cheio de problema. Imagina todo mundo aqui, cheio de problema e abatido. Alguém chega rindo na igreja? Tirando o Josmar, não tem problema? Não tem como. Não tem como. Se você for, toda vez que tiver um problema, você fica abatido. Você não vai erguer-se nunca. Mesmo, e eu não estou nem dizendo assim, não, eu não tenho nenhum motivo especial. Mas eu tenho. Mesmo assim, eu estou dizendo para você, o teu problema não pode te abater, porque o abatimento impede a sensibilidade espiritual. Você fica tão para baixo, tão mal, que você não tem relacionamento com o céu. Espiritualmente, você fica bloqueado. Se o Senhor quer tratar contigo alguma coisa, é preciso você ter lucidez. Pegou? Lucidez. Eu tenho problema, mas esses problemas estão desse lado aqui, e eu não quero nada na minha frente. Eu com Deus aqui, ó. Problema, eu com Deus. Quando você está abatido, o que acontece com os problemas? Eles ficam aqui. Eu não vejo Deus, eu não consigo sentir, eu não consigo ser ministrado.
você tem que estar ligado, atento. É você, Satanás? Estou ligado. A perturbação faz você sair do centro. A perturbação te desequilibra. A perturbação faz você ser imprudente, precipitado. Pegou ou não? A perturbação faz você tomar decisões que você vai se arrepender. Faz você pegar o celular e começar a escrever. Aí o Espírito Santo fala, apaga esse negócio. Aí Deus usou o WhatsApp. Depois que envia, você pode apagar. Apaga logo que não visualizou ainda. Agora ainda está bom que ainda fala assim, edita. Você bota assim, seu miserável, você vai lá editar. Bênção pura. Por quê? Por que te perturbas, alma, dentro de mim? Eu estou errado de ficar perturbado, isso não vai me ajudar. Escuta o que eu estou te falando, a perturbação não te ajuda. Para de ficar perturbado. Para de ficar acumulando. Você vai juntando, daqui a pouquinho ela está tão sufocada, que ela não consegue mais tomar decisões claras. Ela não consegue mais ignorar o capeta. A falta de equilíbrio faz você ser presa fácil, é só cutucar. Faz você ser cutucado e reagir e perder. Via de regra, quem reage está sempre errado. Até pela justiça. Esses dias eu vi um vídeo. Para ir na direção do carro do rapaz. O rapaz empurra a porta do carro, saca a arma e faz assim. Quem estava descontrolado era o do porrete. Porque se o que está dentro do carro não é sereno e tranquilo, já baixava o vidro e enchia. Pegou a arma e fez assim. O cara veio esbaforido para cima dele com o porrete, baixou o porrete, voltou de ré, entrou no carro e foi embora. Ele fechou a porta e foi embora. Pessoas que estão perturbadas vão tomar decisões que vão se arrepender depois. Só que escuta uma coisa, depois que você toma a decisão, não adianta pedir desculpa. Tem gente que cismou, pastor Alexão, que desculpa acaba com o problema. Você aponta o dedo para a pessoa, ofende a pessoa, depois diz, desculpa, estava nervoso. Resolveu? Não resolveu nada. Primeiro você quebra, depois diz, poxa, não era isso que eu queria, já quebrou. Tem coisas que você vai perder na vida porque ninguém é obrigado a aturar. Que você fez porque estava descompensado. Equilibre-se. 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 Não fique perturbado, não acumule. Respire fundo e vamos lá. Que decisões que eu tomo? Ah, eu tomei essa decisão porque eu fiz essa escolha por quê? O que é perigoso? Mente perturbada vira terra fértil para seta maligna. Guarda isso aí. Ninguém equilibrado é acertado por seta maligna. É um tal de gente, eu estou pensando isso, estou pensando naquilo, eu estou pensando naquilo, não, você não está pensando nada. O inimigo lançou e entrou. Via de regra, tudo que é mal que tu pensa, entrou. Não brotou de você, não. O inimigo joga, diz que a fé apaga todos os dados inflamados. Quem está perturbado, a fé esmorece. Se a fé esmorece, a seta acerta. A seta vai atingir todo descompensado. Como é que você está? Tem aquele hino, né? Calmo, sereno e tranquilo. Está calmo, sereno. Sabe como que eu faço? Essa semana eu estava muito sufocado, coisas para resolver, não sabia como, muita conta atrasada para botar em dia. Graças a Deus foram postas em dia essa semana.
praticamente zeramos as contas atrasadas, mas quando chegou no início do mês eu vi muita conta atrasada. Eu falei assim, eu não posso entrar um mês pagando contas se eu não pagar essas aqui. Mandei recado para os proprietários que a conta vence no início do mês, Vitinho. No dia 4, começa a vencer dia 5. Escrevi um texto, mandei para os que eu tenho contato, os que a Patrícia tem contato, mandei para a Patrícia, informando. Lamento informar, mas devido a alguns imprevistos aqui na igreja, estaremos atrasando o seu aluguel de 10 a 12 dias. Desculpe o imprevisto e pagaremos na data prevista com a devida multa. Muito obrigado, Deus abençoe. Todos responderam, ok, tudo bem, ok, tudo bem. Também não dei opção mesmo, eu só comuniquei. Mas a partir daí, olha isso, a partir daí o que eu fiz? Agora, eu vou direcionar para o atrasado primeiro, para depois começar o mês com as contas. Chega essa semana, deu quarta-feira, não tinha nada para resolver ainda. Eu parei, falei, Senhor, deixa eu explicar ao Senhor uma coisa. Minha fé é inteira, eu estou de boa, mas eu estou sentindo o meu físico debilitado. A minha glicose descompensou e deu pico essa semana. A minha pressão deu pico, coisa que não é nem comum, deu também. A pressão semana passada bateu 18/10. A pastora quase me arrastou para o hospital. A glicose semana passada bateu 250. E eu falei com Deus, se de boa, Josmar, aquela conversa assim amigável, Senhor, o espírito está pronto, mas você está vendo, a carne está sofrendo. Se puder me aliviar um pouquinho, tá? De boa. E não que ele me ouve, ele não é muito de meu. Resultado, chega na quinta-feira, eu começo a liberar. Ontem, na sexta-feira, soltei lá no grupo as contas, a lista de contas atrasadas, tudo paga. Eu falei assim, meu Deus, glória a Deus. Nesse meio tempo, todo mundo sabe, buscando brinquedo, buscando calçado, em meio a tudo, e todo esse reboliço acontecendo ao mesmíssimo tempo. Mas chega na sexta-feira, o calçado aqui, o brinquedo aqui, e as contas atrasadas, 99% pagas. Vim para um final de semana, glicose deve estar 12/8, pressão deve estar 12, a glicose deve estar 100 e a pressão 12/8. Estou novinho, ó. Mas o Senhor podia não responder, podia não fazer, podia ignorar a doutora. E eu teria que continuar fazendo o quê? Aqui do lado, esse monte de coisa que eu preciso resolver, mas eu não posso perder o foco. O problema não pode tirar minha sensibilidade. Almas perturbadas não conseguem ser sensíveis à voz de Deus. Vou repetir. Almas perturbadas não conseguem ser sensíveis à voz de Deus. Você quer que o Senhor fale contigo? Foco. Você quer que o Senhor trate contigo, dê direções novas? Foco. Dia 4, poderia dizer, falta de fé, avisar que vai atrasar o aluguel. Tem até sentido, Ismael. Pô, dia 4, falar que não vai pagar o aluguel no dia 5, dia 6, que falta de fé. E eu entendi que era direção. Vou ganhar uns 10, 12 dias com esses aluguéis do mês. Porque aí o que entrar, e aí é a minha fé. Eu creio que vai entrar, mas eu vou direcionar para os atrasados. Deus está querendo te dar estratégias. Isso serve para o membro, isso serve para o líder. Deus quer te dar estratégias. Mas para que você tenha estratégias vindas do céu, você tem que estar sensível. Por que está abatido a minha alma? Levanta essa cabeça. Por que te perturbas dentro de mim? Acalma. Põe de lado, foca em Deus. E aí diz assim, o salmista, pois eu ainda o louvarei. Então espere em Deus, minha alma. E a palavra para você é, espera em Deus. Com serenidade, com sensibilidade. Porque o Senhor vai tratar contigo. O Senhor vai dar direções a você. E você vai ver a glória de Deus. Você vai ter motivo para louvar a Deus mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Convido você a ficar de pé.
Quando eu preguei essa palavra ontem na consagração e trouxe ela agora. Uma cena que veio na minha mente foi a do acidente lá na Serra de Vassouras. Só quem estava no acidente entende o que aconteceu. Nós estávamos em vários carros. E na parte mais escura da serra, numa curva fechada, no meio da escuridão total. Alguns carros vão passando e o carro que eu estava passou. Que o carro que eu passei, escutei uma explosão. Depois uma outra. E eu falei, o que foi isso, gente? Para o carro, e todo mundo parou. E de repente comecei a ouvir vozes altas, eu já desci do carro. Falei, teve acidente. Só que, de um lado, a montanha, do outro lado, despenhadeiro. No meio de uma escuridão que não dava para ver um palmo na frente. Que eu escutei vozes altas e comecei a ouvir choro. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu vim tateando na rua, na pista, né? E aí daqui a pouquinho eu vejo o primeiro carro, uma Eco Sport, com a frente destruída, encostada no barranco. Um motorista com a testa inchada, o outro sai do carro zonzo ainda. Eu perguntei, vocês estão bem? Vocês estão bem? Só tem vocês dois? Só, estamos bem. Mas tem mais carro aí embaixo. E eu desci. E encontro o segundo carro. Era o carro do Brum. Destruído também. E eu falei, está todo mundo bem? Vocês estão bem? Cara, é um negócio muito louco que eu estou falando para vocês. Naquele momento foi entrando uma paz, e eu muito sereno fui. Aí quando eu achei que estava resolvido, alguém me diz, tem um terceiro carro envolvido. Ele desceu direto. Na hora eu gelei, falei, meu Deus, ele caiu no despenhadeiro. E aí eu fui descendo e nada de ver o carro. Daqui a pouquinho que eu olho, vejo um jovem encostado no carro, e o carro com a lateral toda destruída. E eu cheguei e falei, tem alguém contigo? Ele, não, meio zonzo, estou sozinho. Mas eu tive que sair pelo outro lado, que o lado do motorista travou até a porta, de tanto que arrebentou o carro. Mas também foi para o lado do barranco, olha a loucura. Os 3 carros bateram, os que estão descendo com os que estão subindo, e todos os carros foram para o barranco. Nenhum foi para o despenhadeiro. E eu na hora já localizei os 3 carros. Agora vamos ver cada um. Foi ver, todo mundo bem, tá bom, tudo bem? Alguém está ferido, alguém está machucado? Não. Nisso vem agora a parte pior. Como é que vai ficar isso? E aí eu recebo uma notícia fatídica. Quem causou o acidente foi o Brum, e o Brum estava sem seguro. Um motorista do carro da Eco olha para mim. Eu me apresentei e falei, sou pastor, estou com um grupo, a gente estava indo para um evento. Pastor, e agora? Estou desesperado, esse carro é de trabalho. Porque eu vou falar com outro menino, o menino diz, tem 2 semanas que eu ganhei esse carro do meu pai para trabalho. E a minha resposta, fique tranquilo, vamos resolver isso. Pastor, os carros estão destruídos, como é que vai ser? Eu vou passar o meu contato e eu vou resolver isso. Fiquem calmos. Aí você pergunta, você sabia como você ia resolver? Não. Mas estava entrando numa paz tão grande que eu estava sensível a direções no meio da noite, no meio do escuro, no meio do acidente, no meio da má notícia. Toda vez que tu desespera, você para de ouvir. Toda vez que você para de ouvir, se o Senhor quer tratar alguma coisa contigo, não te acha. Teu mal é esse. Eu quero que você saia daqui comprometido com você mesmo. Não vou ser precipitado. Não vou ser ansioso. Não vou entrar em pânico. Não vou me desesperar. Eu vou parar e ouvir. O Senhor quer falar com você. Para ouvir. Vai ter direção. Para ouvir. Vai ter resposta de Deus para você. Pastor, e o resultado disso? Todos os carros foram consertados. Todas as dívidas foram pagas e ninguém ficou ferido no acidente. Resolvido? Resolvido. E o que aconteceu? Seguimos e fizemos o evento lá em Vassouras e depois Deus deu condição de resolver tudo. Acabou. Não vou entrar no mérito de por que Deus permitiu, por que Deus não permitiu. Esse é o maior erro que você pode comprometer, isso vai perturbar você, porque Deus não é obrigado a responder você.
Ele vai falar com você o que precisa ser dito. E você tem que estar sensível a ouvir o que Ele quer falar. E o resultado, você vai glorificar o nome do Senhor. Amém ou não? Senhor, coloca os teus filhos em tuas mãos. Eu te peço nessa hora, por favor, ministra ao coração de cada um. Aqueles que já estavam aflitos, perturbados, traga paz, traga sensibilidade, Senhor. Mostra a tua glória para os teus filhos. Mostra para os teus filhos que tu és o Deus que direciona, tu és o Deus que fala, tu és o Deus que guia, mas que eles não estejam perturbados. Que eles possam falar como o salmista, nem abatida nem perturbada a minha alma. Espera em Deus. Você vai louvar ainda. Você vai glorificar a Deus. Tem milagre para você, tem resposta. Como teve resposta para mim essa semana. Vai ter resposta para você. Como teve resposta para muitos aqui, vai ter para você também. Mas você tem que parar de se angustiar, de se perturbar, de ficar ansioso. Deixa Deus tratar com você. Senhor, trata com os teus filhos. Ministra ao coração de cada um. É o que eu profetizo em nome de Jesus. Amém e amém.